Agora vamos falar da outra maneira de implementar grafos bastante comum, que são as listas de adjacência. No caso, da mesma forma que matriz de adjacência era um nome sugestivo, que nos induzia a pensar, olha, eu vou usar uma matriz para representar esse grafo, aqui a gente vai usar listas ligadas, aquelas que a gente vê lá no início de algoritmos de estruturas de dados 1. Mas, dito isso, as duas formas têm suas semelhanças. Em particular, quando eu falo de listas de adjacência, notem que eu estou citando aqui no plural, listas, o que eu vou ter é um vetor de listas. Tá? Então, da mesma forma que uma matriz era um vetor de vetores, aqui eu vou ter um vetor de listas. A primeira parte continua parecida. Tá? E para representar isso, para ficar mais palpável, vejamos aqui na implementação em que eu tenho uma matrizinha A, tá? Eu tenho o meu grafo com 6 vértices, esse grafo que a gente já está familiarizado, aqui esse grafo orientado aqui na direita, e a gente vai preencher as posições. De cada uma das posições ali vão sair os vértices adjacentes, ou seja, os vértices para os quais o vértice correspondente aqui, 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, tem arco destino. Então, como que a gente pode preencher isso? Um jeito bem sistemático é a gente olhar um por um, vamos olhar o 0 ali. Para onde que o 0 tem arco destino? Ele tem arco destino para o 2, para o 4 e para o 3. Então, na lista de adjacência dele, a gente vai colocar a lista ligada aqui, o 2, e daí eu aponto aqui para o 4, por exemplo, e para o 3, daí termina com null. Tá? A maneira de ler isso é o 0 tem arco para o 2, para o 4 e para o 3. Se eu quiser saber todo mundo para os quais ele tem arco destino, eu percorro a lista dele. Vamos lá para o 1. Se eu vou olhar aqui, o 1 só tem arco indo para o 5. Então eu coloco aqui um vértice, um nó da minha lista, um nó 5, uma célula 5 ali e apontador para nulo. O 2 tem arco para o 4 e para o 1. Eu coloco aqui. Notem que eu não faço nenhuma questão de manter a ordem, tá? Não é porque os rótulos deles são 4 e 1 que eu tenho que o 1 vir antes do 4. Simplesmente eles têm que estar lá na lista. Na sequência, o vértice 3, ele tem arcos destinados ao 4 e ao 5. Eu coloco uma célula 4 e na sequência uma célula 5 e apontador nulo. O 4 tem arco indo para o 0, para o 1 e para o 5. Vamos colocar aqui arco indo para o 0. O 4 também tem arco indo para o 1 e arco indo para o 5. Por fim, o 5 só tem arco indo para o 1. Então eu coloco uma célula aqui, indicando que o 1 é adjacente ao 5, que o 5 alcança o 1. Bastante simples, né? Não tem nada, nada complexo, e a ideia é só essa. Olha, quando eu quero saber quem são os vértices que o iésimo alcança, eu vou em AI e pego aquela lista, percorro ela olhando o rótulo de todos dos vértices em cada uma das células. Só para fazer uma comparação, lá na matriz, eu comentei com vocês que se o grafo não é orientado, a matriz é simétrica. De modo semelhante aqui, se o grafo não for orientado, quando eu considero uma aresta IJ aqui, no caso que ela não tem orientação, isso indica tanto uma relação do I para o J quanto do J para o I. Então o J tem que ser inserido na lista do I, né? E de modo complementar o I tem que ser inserido na lista do J. Não é o nosso caso, né? No nosso caso ali os arcos são orientados, então eu inseri o arco sempre na lista de quem ele sai, né? Não para onde ele chega. Tem variantes disso, mas esse é o mais comum, o mais tradicional. Entendendo a ideia dessa interface, dessa implementação, vamos falar aqui de como a gente constrói uma interface para utilizar as operações em um grafo implementado como listas de adjacência. Então, já vou destacar aqui que esse trechinho de código vai corresponder a um arquivo que eu vou estar chamando de grafos listas adj, referência adjacência.h. É esse arquivinho que eu tenho que colocar o include nos programas que forem utilizar meu grafo implementado como lista de adjacência para que ele saiba como manipular esse grafo. Isso envolve tanto a parte mais simples, eu vou fazer do fim para o começo aqui, que corresponde a olhar para essas funçõezinhas aqui,
né? E inicializa, insere arco no seguro, mostra, imprime, libera, que corresponde aí a algumas operações básicas que nós vamos ver a implementação no próximo vídeo. Mas não só isso, tá? Corresponde também a saber uns detalhezinhos de como o grafo está implementado. Como eu comentei para vocês quando a gente estava falando da interface para a matriz de adjacência, aqui vai valer a mesma coisa para a lista de adjacência, essa interface ela é meio furada, a gente não conseguiu esconder tudo para baixo do pano. Enquanto lá eu tinha que mostrar, eu tinha que abrir o jogo para o programa que fosse utilizar, para ele saber que o grafo dele estava sendo implementado como uma estrutura que tinha uma matriz lá dentro, um apontador de inteiros. Aqui a minha estrutura grafo, né, o meu tipo grafo, continua sendo um apontador para a estrutura grafo. Né? Só que essa minha estrutura grafo, embora ela continue tendo os campos N e M, que correspondem ao número de vértices e arestas e são inteiros, isso não mudou, ela tem agora um campo diferente, que é o campo A aqui, que é um apontador de nó. O jeito que eu gosto de ler isso é um vetor de nós, né? O primeiro apontador que corresponde ao ácido, ele vai apontar para um vetor, e cada posição desse vetor ali aponta para uma lista ligada, por isso que é um apontador de nó, né? É o equivalente a ser o começo de uma lista ligada. E cada nó tem uma estrutura muito simples aqui, olhando o typedef aqui em cima. Cada nó aquele é um tipo do struct nó que tem um rótulo, onde vai estar armazenado o número do vértice, já que eu quero saber, né, para dado um vértice, qual é o vértice para os quais ele é adjacente. Então eu tenho que ter os rótulos dos adjacentes ali e o campo proxy, tá? Só para a lista poder continuar. Então, essa é a estrutura básica. Eu só quero destacar uma coisa para vocês. Quando a gente está falando de uma lista ligada, pela própria cara da lista, a gente tem aqui um nó apontando para o outro, né? O 2 apontando para o 4, que aponta para o 3. Não confundam isso com arcos do grafo. Tá? A maneira de ler isso é, olha, na lista do 0, do vértice 0, quais são os adjacentes? Para quais vértices o 0 tem arco? Para o 2, para o 4, para o 3. É só um acaso que isso está armazenado dessa forma como uma lista ligada. Tá? Isso aqui não pode ser lido como o 2 tem arco para o 4, ou o 4 tem arco para o 3. Não, é o 0 que tem arco para o 2, arco para o 4, arco para o 3. Se eu quiser saber para quem que o 2 aponta, eu tenho que ir na posição do 2 aqui e verificar para quem que ele aponta. No caso aqui, ele tem arco para o 4 e para o 1. Tá? Então, não confundir a maneira como o negócio é implementado com a semântica de ter um arco no grafo, lá na estrutura que eu estou querendo representar.